Bom dia, hoje são 27 de maio de 2017, domingo, Brasília, Distrito Federal. Ontem, sábado, assistindo ao Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, mais uma notícia triste, mais um caso de intolerância religiosa, e lá, novamente, no Egito. Extremistas islâmicos fuzilaram um ônibus contendo ali vários cristãos cóptas, que é a minoria no Egito. Os cristãos cóptas representam apenas 10% da população egípcia, minoria, portanto. Pois bem, esses cristãos estavam dentro de um ônibus com destino a um monastério, para ali fazer suas orações, e havia idosos e crianças. Extremistas islâmicos que pertencem a outra religião, islamismo, querem destruir os cristãos cóptas lá no Egito. Extrema intolerância religiosa. Coisa triste, não é? Cristãos ali, desarmados, iam apenas orar ao Deus hebreu e foram barbaramente trucidados, assassinados. Uma coisa terrível, não é? A intolerância religiosa é uma coisa terrível, não aceitar a crença religiosa de outras pessoas, crenças diferentes. Infelizmente, vou aqui fazer uma comparação com a Bíblia cristã. E tudo, infelizmente, dá no mesmo. Vamos aqui ao quadro. Veja aqui. Extremistas islâmicos, não é isso? E aqui a Bíblia cristã, do Deus Javé e Moisés, no Velho Testamento. E aqui Jesus, a figura de Jesus, no Novo Testamento. Muito bem. A intolerância religiosa, infelizmente, ela atua aqui nos extremistas islâmicos, ela atua aqui no Velho Testamento, com Deus Javé, Moisés, Josué, Davi e outros, e também ela está presente no Novo Testamento, aqui no sofrimento eterno para quem não aceitar Jesus, também intolerância religiosa. Extremistas islâmicos. Agora, sexta-feira, eles mataram aí 26 cristãos cóptas. Fuzilaram esses pobres cristãos aqui, lá no Egito. Por quê? Qual foi o motivo de os extremistas islâmicos terem matado esses 26 cristãos inocentes? Qual a razão dessa covardia, dessa maldade? A intolerância religiosa. Os extremistas islâmicos, eles não aceitam que outras pessoas tenham uma crença diferente da deles. Eles querem que os cristãos cóptas deixem de ser cristãos para aderirem ao islamismo, para que os cristãos cóptas não estudem a Bíblia cristã, mas para que passem a estudar o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, para que os cristãos cóptas deixem de adorar a Jesus e passem a adorar o profeta Maomé. Isso se chama intolerância religiosa. Por causa disso, eles mataram agora mais 26 cristãos cóptas. Muito bem. Essa intolerância religiosa dos extremistas também está na Bíblia cristã. E é fácil aqui, e vou trazer apenas um exemplo. Em Êxodo, capítulo 32, temos ali o Deus bezerro de ouro, não é? O que é isso, Deus bezerro de ouro? Os hebreus estavam caminhando por um deserto terrível, não é? Os hebreus, na lenda de
na lenda dos hebreus, na lenda de Moisés, os hebreus ali estavam perambulando por desertos, não é isso? Muito bem. E aqui, nessa lenda, o Moisés sobe ao monte para conversar com o Deus Javé, o Deus criado pelos hebreus, e o mesmo Deus dos cristãos. Pois bem, como Moisés estava lá no monte durante vários dias, não dava sinal de vida, os hebreus que ficaram lá no pé do monte pensaram que Moisés havia morrido lá em cima e que Moisés não iria descer mais. E o que aqueles pobres hebreus, em sua ignorância, fizeram? Eles fizeram um deus, o deus bezerro de ouro, e começaram a adorar esse deus. Pois bem, diz a lenda que o Deus Javé, lá de cima do monte, percebeu que o seu povo estava adorando outro Deus e não adorando ao Deus Javé. E o que foi que Deus Javé fez? Chamou Moisés e disse que ele mesmo, o Deus Javé, iria destruir aquele povo, porque era um povo de natureza ruim. E Moisés acalmou o Deus Javé. Moisés, então, resolve descer do monte, não é? Quando ele chega ao pé do monte, ele vê seu próprio povo, povo hebreu, adorando o Deus bezerro de ouro. E o que foi que Moisés fez? Ele ordenou que seus capangas, seus companheiros, matassem todos aqueles hebreus que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. E aí a carnificina foi executada. Os soldados de Moisés mataram uns 3.000 hebreus, 3.000 pessoas foram assassinadas ao fio da espada, porque estavam adorando outro Deus, que não o Deus Javé. Então você faz a comparação aqui com a ação de Moisés com os extremistas islâmicos. E tudo dá no mesmo, a intolerância religiosa. Moisés aqui mata 3.000 hebreus porque eles estavam adorando outro Deus. Os extremistas islâmicos matam aqui 26 cristãos cóptas porque os cristãos cóptas adoram outro Deus, que não o Deus Alá, o Deus dos extremistas islâmicos. Então você vê que Moisés e os extremistas islâmicos atuam da mesma forma. Só que os cristãos aqui, quando se trata de Moisés, por incrível que pareça, os cristãos adoram Moisés nas igrejas e fazem até hinos em homenagem a Moisés e em homenagem a Davi, a Josué, etc. Então você vê aqui que o motivo dessa carnificina contra os hebreus e dessa carnificina contra os cristãos, o motivo é o mesmo: a intolerância religiosa. A intolerância religiosa dos extremistas islâmicos e a intolerância religiosa do Deus Javé e Moisés. Muito bem. No Novo Testamento, a mesma coisa. Jesus, ali, quando falo sobre Jesus, o Jesus dos evangelhos, não é? O Jesus do Novo Testamento. E não Jesus histórico. O Jesus histórico é um nada. Muito bem. A intolerância religiosa também está presente no Novo Testamento. O que é que Jesus diz lá, nas lendas do Novo Testamento? Ele promete sofrimento eterno para quem não aceitá-lo como Salvador pessoal. Não é isso? Então, na ótica do Novo Testamento, quem não aceitar Jesus como seu Salvador pessoal vai sofrer eternamente no inferno, quando morrer. Claro, o inferno aqui cristão.
que também não existe inferno cristão? Pois bem, então você vê aí que Jesus não aceita que outras pessoas também tenham crenças diferentes, que outras pessoas adorem outros deuses. Jesus não aceita essas crenças diferentes. Jesus é um intolerante religioso. Ele não aceita que as pessoas sejam budistas, que as pessoas sejam hinduístas, que as pessoas sejam adoradoras, fiéis do islamismo, que as pessoas sejam fiéis ao confucionismo, não é? E assim que as pessoas sejam fiéis a outros deuses, a outras religiões. Também Jesus não aceita. E aqui ele traz o inferno, o sofrimento eterno, para quem não aceitá-lo como seu salvador pessoal. Isso aqui se chama também intolerância religiosa. Não aceitar as crenças diferentes. Portanto, aí, um quadro bem simples, né? De que a religião, qualquer religião, ela está mergulhada no fanatismo e na intolerância religiosa. Isso aqui é bem claro. Quem faz parte de uma religião fica cego. Ele não percebe o grau de seu fanatismo. Ele não vê a intolerância religiosa que faz parte de sua própria religião. Muito obrigado.